Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia é darmos prosseguimento ao estudo da estatística. Na última aula, nós discutimos definição de estatística, definição de população, amostra, tá? Espaço amostral, censo, além dos processos que compõem a estatística, como coleta de dados, análise de dados, que favorece a tomada de decisão. Tá? A proposta do dia de hoje é apresentarmos mais três elementos: a variável, o valor dessa variável e os tipos de variáveis, como se fossem classificações da variável, tá? Além disso, fazer mais três exercícios, 5, 7, 8, da página 272. Bora lá? Bom, primeiro vamos definir o que é uma variável. Variável é a característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população. Isto é, o tema que a pesquisa pretende estudar. Tá? Deixa eu só colocar minha canetinha aqui. Bom, então, como exemplo, acho que fica muito mais simples, tá? Bom, por exemplo, na pergunta que eu faço para vocês, qual é a sua escolaridade? Então, vocês precisam entender o que eu quero saber. Eu quero saber a escolaridade, não é? Então, o grau de escolaridade é o meu tema central. Ele vai ser a minha variável, tá? Bom, na hora de responder essa pergunta, eu tenho algumas opções. Essas opções são chamadas de valores da variável. Então, o valor da variável pode ser ensino fundamental, ensino médio, graduação, mestrado, doutorado, pós-graduação, pós-doutorado, desculpa. Então, é como se o tema central da pergunta fosse a variável e as opções de resposta foram os valores da variável. Um outro exemplo de variável. Eu posso perguntar assim: quantos cômodos tem a sua casa? Essas, a variável seria número de cômodos. Quais seriam os valores? Minha casa pode ter um cômodo, 2, 3, 4, 5, 6, 10 cômodos, tá? Observe que aqui as respostas são características, né? Ensino fundamental médio. E quando eu te perguntei quantos cômodos você tem na sua casa, os valores são numéricos. Então, eu posso ter dois tipos de resposta, tá? Mas mais um exemplo, qual a sua altura? Então, a variável seria medida da sua altura. E quais seriam os valores? 1,60, 1,61, 1,62, 1,63. E tem algumas opções. Beleza? Qual a sua cor preferida? Então, a variável é a cor preferida. Quais seriam os valores? Branco, preto, cinza, amarelo, verde, azul. Ok? Bom, tipos de variáveis. Todas as minhas variáveis, elas podem ser classificadas ou subdivididas em dois casos. Ela pode ser quantitativa e qualitativa. Bom, quantitativa me lembra a palavra quantidade e qualitativa me lembra a palavra qualidade. Então, ela vai ser quantitativa quando a pesquisa busca receber como resposta uma quantidade, ou seja, um valor numérico. Toda vez que os seus valores puderem ser numéricos, ela vai ser quantitativa. Exemplos: o número de acidentes de trânsito. Na hora que eu te pergunto, né? Quantos acidentes de trânsito aconteceram essa semana? 20, 30? Então, as respostas possíveis são números, tá? O número de casos da Covid-19, o salário médio ou a altura média da população. Isso são as respostas possíveis ou os valores possíveis são sempre numéricos. Agora, quando ela for qualitativa, a pesquisa busca uma característica como resposta. Exemplo, a cor. Uma cor preferida, ou grau de escolaridade, que foi aquele primeiro exemplo que eu passei para vocês, ou agravamento de uma doença, né? Ela se tornou mais grave, menos grave, tá? A saúde do paciente pode ter melhorado, piorado. Bom, além disso, essas duas variáveis, ou essas duas classificações de quantitativa e qualitativa, elas vão se subdividirem em mais dois casos. E aí a gente fecha, tá? Não precisa preocupar que não vai se subdividir mais, não. Então, ela pode ser quantitativa, mas pode ser também quantitativa contínua, tá? Quando é que vai ser uma quantitativa? Quando tiver número. E quando é que ela vai ser contínua? Quando uma das respostas, pelo menos, puder ser número decimal. Exemplo: se eu perguntar o salário, qual é o seu salário, a pessoa pode me responder: meu salário é R$ 1.045. Se eu te pergunto a sua altura, você pode responder 1,72. Se eu te pergunto o peso, você pode falar 90 quilos e 50 gramas, sei lá, ou 90,5 quilos, tá? Bom, eu posso ter essas duas opções, ok? Só para não ficar, né? 9,5 quilogramas é 90 quilos
e 500 gramas, tá? Eu não fiz associação, foram 2 exemplos diferentes para não ficar parecendo que eu quis associar valores que não são iguais. Bom, ela pode ser quantitativa contínua se os valores puderem ser decimais, mas há possibilidades que os valores não podem ser decimais, eles têm que ser naturais. Aí ela é chamada de quantitativa discreta, tá? Então, discreta eu só posso ter número natural. Então, por exemplo, se eu te perguntar quantos irmãos você tem, não tem como você ter 1,5 irmão, ok? Então, por exemplo, a quantidade de ligações para um saque, essa quantidade ela tem que ser um número natural. Quantos cômodos tem em sua casa? Não tem como você ter 1,5 cômodo. Ah, eu tenho um cômodo maior, outro menor. Não. Então, se você tem um menor e outro maior, são 2 cômodos do mesmo jeito. Ok? Então, contínua pode ter valor decimal. Discreta, só valor natural. Ok? Bom, qualitativa, ela pode ser ordinal, se existe uma ordem, mesmo que implícita. Por exemplo, quando eu falei aquele exemplo de escolaridade, existe uma ordem implícita. Ensino fundamental primeiro, você cursa, depois você curso médio, para depois você fazer um ensino superior, uma graduação, por exemplo. Tá? Não pode ser feito o contrário. Eu não posso começar com o superior para depois fazer o ensino fundamental. Por exemplo, um caso que às vezes confunde bastante. Se eu pergunto, em que andar você mora? A variável é o número do andar, né? Mas aí eu tô me referindo à posição, tá? Você mora no primeiro, segundo, não tem a ver com quantitativa, tá? Tem a ver com posição. Então, primeiro, segundo e terceiro andar são as posições que você mora. Então, nesse caso, ela é qualitativa e é ordinal, porque eu tenho uma ordem, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, tá? Para finalizar aqui, ela pode ser qualitativa nominal, quando não existe uma ordem. Por exemplo, quando a pesquisa quiser saber a sua cor de carro preferida, não tem uma ordem. Então, alguém pode falar branco, outro preto, outro cinza, não tem uma ordem. Então, geralmente, quando aparece para você marcar num questionário, essas opções vêm em ordem alfabética, ok? O sabor de sorvete que você prefere, também não existe uma ordem implícita aí, tá? Então, ó, quantitativa pode ser contínua ou discreta, tem a ver com valor decimal e não valor decimal. Quantitativa, ordinal e nominal tem a ver com ordem e sem ordem, tá? De forma bem superficial, assim, básica aqui. Bom, agora a proposta sugiro que você dê um pause no vídeo e resolva esses exercícios. E depois volte para conferir as suas respostas, beleza? Bom, eu acho que eu não coloquei questão 6 lá, tá? Lá naquele primeiro slide. Acho que eu coloquei 5, 7, 8, mas tem a 6 aqui. Identifique a variável e existe alguns possíveis valores delas em cada pesquisa. Qual a medida de comprimento da sua altura? Então, ó, a variável ela vai ser o quê? O comprimento da altura, tá? E aí, a medida do comprimento da altura. Aí você pode dar como exemplo 1,35, 1,70, tá? 1,85 e aí vai. Quantos aparelhos de televisão há em sua casa? Então, números de aparelhos de televisão é a minha variável. E os exemplos, posso ter 1, posso ter 2, posso ter 3. Qual a sua cor preferida? Então, a variável é cor preferida. Aí, os exemplos, azul, verde, branco, tá? Bom, vamos lá. Ops. Informe o tipo de variável nos itens da atividade anterior. Então, a variável é a medida de comprimento. Olha as opções que eu tenho. 1,35, 1,70, 1,75. As respostas não são numéricas, então ela é quantitativa. Professor, eu poderia falar quantitativa contínua? Sim, a gente pode acrescentar aqui, ó, contínua. No livro de vocês não aborda muito essas subdivisões, tá? Então, muitas das vezes vocês vão perceber que eu tenho as respostas só da primeira classificação, não nas subclassificações. Opa, de novo. Letra B, número de aparelhos, observe a resposta é numérica, se a numérica é quantitativa. Nesse caso, não pode ser decimal, então ela é discreta. Bom, e por último, a opção é a cor. Eu tenho azul, verde e branco, então ela vai ser qualitativa. Como que não existe uma ordem entre cor, ela vai ser nominal. Ok? No livro de vocês não apresenta essas respostas igual aqui, ó, completas igual a minha, tá? Apresenta só essa parte. Eu só quero avaliar se ela é quantitativa ou qualitativa, tá? Bom, de forma geral, a gente pode fazer um esquema aqui. Você tem uma variável, você tem um tema central, e essa variável ela pode ser quantitativa, se a resposta for numérica, ou ela pode ser qualitativa, se a resposta for uma característica. Dentro das respostas numéricas, ela pode ser discreta, se o seu valor só for um número natural, não puder ser decimal, ou ela pode ser contínua, se o seu valor puder ser um número racional decimal.
Ah, eu coloquei racional decimal, mas na verdade o principal foco aqui é decimal. Bom, ela pode ser qualitativa nominal, se não existe uma ordem, e pode ser quantitativa ordinal, se existe uma ordem. De forma bem resumida aqui, o que foi falado até agora. Bom, vamos para mais alguns exemplos e exercícios, tá? Relativamente aos habitantes de um prédio, considere as seguintes variáveis estatísticas: sexo, profissão, número de anos de estudo, tempo que passa a ver televisão, número de pessoas da família. Classifique cada uma das variáveis estatísticas em qualitativa, nominal, ordinal e quantitativa discreta ou contínua. Quando eu tenho, toda vez que você tiver que classificar, a ideia é pensar nas possibilidades de resposta. Quando eu pergunto qual o sexo, seu sexo, é masculino ou feminino, não é isso? Então, não é número, então ela vai ser qualitativa. Existe uma ordem masculino e feminino? Não. Então ela vai ser nominal. Ai, desculpa, gente. Apareceram todas as respostas aqui. Mas vamos lá, profissão. Quando eu penso em profissão, eu penso assim, você pode ser um engenheiro, você pode ser um médico, você pode ser um professor. Então, não existe número na resposta aqui, então por isso ela é qualitativa. Ela também vai ser nominal, porque eu não posso, apesar de muita gente dar prioridade para algumas profissões que remuneram melhor, não existe uma, digamos, ordem entre elas, a não ser uma ordem alfabética, né? Apesar do médico ganhar muito mais que, por exemplo, um professor, geralmente isso acontece, ou na maioria das vezes, ou em todas as vezes, não quer dizer que a profissão de médico seja melhor que a de professor. Verdade, são duas profissões, cada um com suas particularidades, ok? Números de anos de estudo. Bom, números de anos, a resposta é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, ela vai ser quantitativa e discreta. Geralmente, professor, mas eu posso ter 1 ano e vírgula 5, que seria 1 ano e 6 meses? Mas quando faz essa pergunta, número de anos, a resposta é só em anos, tá? E aí, os valores são discretos mesmo. Professor, e se na hora que eu estiver preenchendo um questionário, tiver números decimais? Aí ela deixa de ser discreta e passaria a ser contínua, tá? Você pode fazer uma abordagem dessa variável como sendo ela contínua, mas normalmente não é. Tempo que passa vendo televisão. Eu posso ter, ela vai ser quantitativa, eu posso 1 hora e meia. Observe que o número, às vezes o número aqui de tempo que você passa vendo televisão, ele é um valor um pouco mais limitado. Então, você pode abordar valores de tempo entre 1 hora e meia, né? E aí eu ter essa variável sendo quantitativa contínua, tá? Mas é claro que algumas delas vai basear muito nas respostas. Se eu quiser colocar as minhas opções lá, como nesse daqui, números de anos de estudo, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, eu poderia classificá-la como contínua aqui também. No caso do ensino fundamental, do ensino médio, geralmente os ciclos são anuais, diferente dos ciclos da faculdade. Na universidade, os ciclos são semestrais, tá? Número de pessoas da sua família, esse não tem possibilidades. Ele tem que ser quantitativa, porque é a resposta numérica, e discreta, porque não tem como ter número de pessoas numa família decimal, tá? Bom, agora sugiro novamente que dê um pause no vídeo e tente fazer esse exercício aqui, tá? Vai ser uma série de perguntas aqui. Ó, uma agência de turismo realizou uma pesquisa para conhecer as preferências dos clientes. Analise algumas questões formuladas, em cada uma delas indique qual é a variável, o tipo de variável e pelo menos 2 possíveis valores. Tá. Em que mês você prefere viajar? Então, ó, a variável é mês, tá? Essa variável ela vai ser qualitativa, como eu disse para vocês, o livro de vocês não costuma dar subclassificações. E exemplos, por exemplo, pode ser janeiro e julho. Pergunto para vocês, os nossos meses, né, no nosso calendário aí, eles têm uma ordem? Sim, o janeiro sempre vem primeiro, não é? Então, se eu tivesse que colocar aqui, completar, seria qualitativa ordinal. Quantos dias você prefere viajar de férias? Então, o número de dias aqui, ele vai ser a minha variável. Se a resposta é 5, 3, 15, ela vai ser quantitativa, tá? Quando eu estou perguntando o número de dias, ela seria discreta. Mas, por enquanto, não vamos nos preocupar nesse exercício com isso. Qual estado do Brasil você gostaria de conhecer? Então, a variável é o estado do Brasil, tá? E aí, as possibilidades são Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e etc. Considerando que não existe nenhuma ordem entre estados, a variável seria qualitativa, observe que as respostas não são números, e seria nominal, tá? Não existe ordem. Letra D. Qual é a quantia máxima que você pretende gastar? Então, a quantia máxima seria a minha variável,
tá? Aqui coloquei preço aqui. E aí eu posso gastar 1.500, 2.350, e aí ela vai ser quantitativa. Ah, professor, e aí? Ela é discreta ou ela é contínua? Depende do que você quer responder ou das opções que estão lá, tá? Aqui eu estou considerando ela, eu só dei valores inteiros, ou naturais, então seria discreta nesse caso. Mas ela pode se adaptar para ser também contínua. Você prefere viajar por qual meio de transporte? Essa não tem dúvida, né? É meio de transporte, variável. Ela vai ser qualitativa. Avião, ônibus, navio. E aí, ó, não existe uma ordem, apesar que alguns vão preferir viajar de avião, outros têm pavor de avião. Então, não tem como definir qual que é melhor. Então, ela vai ser nominal também, além de qualitativa. Qual categoria de hotel você prefere? Essa é uma que confunde. Porque aqui é a categoria do hotel, né? Eu acho que eu inverti aqui, eu pulei, né? Desculpa. Deixa eu corrigir aqui, nessa não. Eu estou pulando aqui. Quantas pessoas você levaria numa viagem? Aí o número de pessoas, né? Seria a minha variável. Ela é quantitativa, 2, 3, 5, e ela seria discreta, tá? Agora sim, vamos para a letra G. Qual categoria de hotel? Aí essa vai ser a minha variável. Aí pode ser 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. Observe que apesar de ter número, ela é qualitativa, porque esse número de estrelas está se referindo à qualidade do hotel, ok? Como não tem, geralmente a gente não tem meia estrela, né? Então a gente poderia dizer que ela é qualitativa. Desculpa, aqui não é número, né? Então poderia ser qualitativa ordinal. 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, existe uma ordem aí. Qual a forma de pagamento você pretende usar? Então, forma de pagamento seria a variável, ela é qualitativa. Exemplos, à vista, a prazo, em cheque, cartão de crédito, em dinheiro, não existe uma ordem também. Então, se não existe uma ordem, ela é nominal. Questão 8. Uma agência imobiliária tem 2.000 clientes cadastrados e resolveu consultar 350 deles sobre algumas preferências na compra de um imóvel. Imóvel à venda, veja algumas das questões formuladas. Qual tipo de imóvel você prefere, caso apartamento? Quantos dormitórios você deve ter? Quantos dormitórios deve ter o imóvel que você pretende comprar? No caso da compra de um apartamento, em que andar você prefere? Qual é o valor máximo que você pretende gastar? Gente, isso é um tipo de pesquisa que toda pessoa que trabalha com imobiliário tem que fazer, para criar um perfil e poder te oferecer opções de mercado que casem com o que você realmente quer. Porque não adianta nada, né? Eu não contar para ele que o valor máximo que eu quero investir é 200 mil, ele começar a me mostrar apartamentos ou casas de 500, 600 mil. É perda de tempo, tá? Para todo mundo. Bom, sugiro que dê um pause agora, depois volto para resolver, para assistir o vídeo, ok? Qual é o universo nessa pesquisa? Então, o universo que estatístico ou população aqui seria os 2.000 clientes cadastrados na agência. Nessa pesquisa foi utilizada uma amostra, se sim, qual? Sim, foi utilizada uma amostra e essa amostra foi de 350 clientes dos 2.000 clientes, tá? Quais são objetos dessa pesquisa? Bom, os objetos ou indivíduos da pesquisa são cada uma dessas pessoas pesquisadas, os 350. Qual é a variável em cada uma das 4 questões formuladas? Dê o tipo de variável e pelo menos 2 valores delas. Observe que aqui é bem recorrente essa questão das classificações. Então, a primeira, qual o tipo de imóvel? O tipo de imóvel, essa variável ela é qualitativa e as possibilidades aí são casa e apartamento, tá? Existe uma ordem aqui, tem gente que prefere casa, tem gente que prefere apartamento, não existe uma ordem implícita. Então, ela é qualitativa nominal. O 2, quantos dormitórios? Então, número de dormitórios. Ela é quantitativa, tá? E os exemplos, 1, 2, 3. Se quiser complementar, quantitativa, discreta. No caso de compra de um apartamento, e que andar? Então, aqui é o andar que você prefere. Então, pode ser no primeiro, no segundo. Como eu já havia dito, ela é qualitativa, porque esse andar aqui tem a ver com posição, não com valor, né? Numérico aí. Qual é o valor máximo que você pretende gastar? Então, o valor máximo aqui os exemplos 300 mil, 400 mil, e seria quantitativa, tá? Geralmente, a gente estabelece valores discretos. A gente não fala assim, eu gostaria de gastar 400 mil e 50 centavos. Não, é 400 mil, 500 mil, tá? Bom, gente, foi isso. Então, o foco da aula de hoje foi essas classificações das variáveis. Espero que vocês tenham entendido e estou disponível aí para tirar dúvidas, ok? No mais, muito obrigado
Fiquem com Deus. Um ótimo dia. Fiquem bem. Tchau, tchau, pessoal.